Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Volta Redonda Futebol Clube. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa com o nosso gerente de futebol, Leonardo Ginelli, Zada. Zada, boa tarde. O Volta Redonda, a gente está anunciando hoje, de maneira oficial, a contratação de dois reforços, né? O Igor Moraes e o Igor Maduro. Fala um pouquinho sobre esses jogadores para nós, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Prazer estar aqui podendo falar um pouco aí sobre esse fechamento da janela e alguns assuntos aí que sejam pertinentes. A gente está aqui para tentar esclarecer e responder. Hoje a gente, na verdade, a janela de transferência fechou ontem e nós conseguimos fechar os dois atletas, na verdade três, mas os dois já se encontram aqui. O Igor Moraes, que é um zagueiro que a gente mapeou e viu, acompanhou, estava no Ipiranga e vem para suprir uma vaga do Gabriel Bahia, que acabou indo para o Botafogo de uma forma pouco rápida, né? Acabou acontecendo e a gente teve que agir rápido para trazer. Então já se encontra, já está treinando, já está apto e já vai para essa viagem. E o Igor Maduro, acabou que a gente também, com a perda também do Pierre, né? A gente já tinha perdido o Robinho desse setor e o Pierre também nos vimos aí atrás de fortalecer esse setor. Já temos alguns atletas para esse setor dentro do elenco, mas aí trouxemos o Igor também, que vem do Botafogo da Paraíba, e a gente trouxe ele para reforçar esse setor, junto com mais um atleta que também chega amanhã dentro da janela. A gente conseguiu fechar ontem. Perfeito. Zada, tudo bem? Aqui é o Matheus Cisnandi, da Vale Rio Web TV. Eu queria saber sobre a mudança do estádio, que ia ser na Curuzu e agora vai ser no Mangueirão. Isso afeta a logística do clube e qual é a sua avaliação? Fala, Matheus, tudo bem? Boa tarde, cara. Cara, não, pra gente afeta muito pouco, né? Te confesso que eu, particularmente, prefiro o jogo no Mangueirão. Eu acho que a Curuzu ela tem um aspecto um pouco mais de pressão, não que a gente não tem esse problema, porque a gente já jogou no próprio Mangueirão lá com lotação e realmente tem muita pressão, praticamente a torcida é 100% do time adversário, mas o modelo do estádio ele pressiona um pouco mais a arbitragem e eu acho que para a gente indifere. A gente está indo para lá e não muda, né? Até mesmo porque a nossa ideia é ir para lá para conseguir os 3 pontos, já que a gente está aí numa posição muito desfavorável na tabela. E sobre a gestão do elenco profissional? Chega mais jogadores para o plantel? Qual é a sua avaliação sobre esses jogadores e o que você tem a dizer sobre eles? Sim, então, vamos lá. Hoje a gente está com cerca de 32 atletas no elenco, né? A gente realmente teve uma quantidade grande de atletas contratados. A gente agora, no último dia da janela, conseguimos contratar mais 3 e tem ainda a possibilidade de mais 2 atletas ainda chegarem. Mesmo com a janela fechada, esses atletas que não têm contrato, eles podem, porventura. Então, a janela está fechada para atletas que têm contrato, que têm um contrato em vigência no período da janela. Os atletas que não tinham contrato, que já tinham uma rescisão, eles ainda podem chegar. Então, a gente ainda tem 2 atletas aí dentro do que a gente pensou, tá imaginando dentro do elenco que possam chegar. Em relação ao que a gente pode falar do plantel, é que nós fomos buscar o que a nossa mão pôde alcançar na prateleira. O mercado ele é muito difícil. A Série B ela hoje está num patamar muito difícil, não é nenhum tipo de proteção para a gente ficar falando de folha salarial, mas a gente não custa lembrar que a nossa folha realmente é a mais baixa da Série B e a gente está fazendo um esforço incrível para manter os salários em dia e para tentar fazer alguma coisa diferente. A Série B ela é muito difícil,
mas a gente vai lutar com todas as forças para que a gente possa sair dessa situação. A gente acredita que os atletas que estão aqui podem nos ajudar a sair, a gente acredita ainda e muito no trabalho da comissão técnica e não tem outro caminho a não ser a gente, nesse momento, se recolher em trabalho. Aproveito até para falar que o torcedor está certo sim em cobrar, o torcedor está acostumado com que a gente ganhe jogos, com que a gente esteja sempre na parte de cima da tabela. Nos últimos anos a gente acostumou o torcedor de uma maneira diferente, a vir no estádio e a gente praticamente ter um rendimento para lá de 80% dentro do estádio, e o torcedor ir para o estádio e ver a gente perder jogos, isso incomoda. Incomoda eles, mas incomoda muito para a gente. Então, a gente tem total consciência que está sendo muito ruim. Mas a gente não tem outro caminho agora a pedir para que esse torcedor dê um voto de confiança, porque essa gestão que está aqui é a mesma gestão que chegou há 10 anos atrás e nem divisão de Campeonato Brasileiro tinha. Hoje a gente está disputando uma Série B, estamos entre as 40 melhores equipes do país e a gente continua fazendo um trabalho sério, tentando fazer com que a gente tenha austeridade financeira, compromisso com todos, fazendo a nossa gestão com clareza, mas os resultados a gente está jogando contra 19 equipes e está todo mundo buscando uma melhor condição. Então a gente ainda tem condições, temos, vai ser difícil? Vai ser, mas a gente precisa do apoio do torcedor, que ele entenda que é um momento difícil e que se a gente agora começar a apontar dedo e achar coisas e ficar dentro do nosso próprio, da nossa própria condição, buscando nos atacar e nos enfraquecer, isso só vai facilitar para que os adversários cheguem aqui com mais força do que a gente e acabam nos complicando. Então, nesse momento, a gente pede uma união total, uma paciência, claro, que critiquem, sim, mas que primeiro momento eles cheguem no estádio para nos apoiar, para nos dar força, e assim, acabar o jogo e quiser criticar e quiser falar, isso faz parte. E a gente está aqui para tentar escutar e esclarecer todas essas dúvidas. Fala, Zada. Boa tarde. Samuel Silva da Voltaço Insider. O Voltaço teve várias contratações nessa janela, incluindo 4 defensores, 4 meio-campistas e 5 atacantes. Sendo que dessas 13 contratações, mais da metade chegaram no mês passado. Com a janela fechada ontem, ficamos no desejo de mais algum atleta ou chega por ali mesmo? Então, como eu falei, obrigado aí pela pergunta. A gente falar de números assim, a gente realmente tem um número de atletas aí que a gente está tentando dar o máximo de opções para o treinador. A janela ela fechou realmente para atletas com contrato. Ela dificulta, porque hoje você vai buscar atletas que estão sem contrato e aí possivelmente esse atleta talvez já começa a ficar 15, 20 dias sem treinar com o grupo, então ele chega numa condição abaixo e a gente já não tem tanto tempo mais para condicioná-lo e colocá-lo em condições. Isso vai dificultar trazer atletas, mas não posso dizer que está totalmente fechado, porque às vezes pode pintar alguma oportunidade de algum atleta que esteja sem contrato no período e a gente pode incorporá-lo aí o mais rápido possível e fazer com que ele nos ajude a sair dessa situação incômoda. Agora na questão de saídas. O Voltaço perdeu, entre aspas, 2 jogadores, maioria jogadores de frente. Nessa questão saída, como foi para segurar alguns jogadores que tiveram, acredito eu, que caminhões de dinheiro na mesa para saírem? Então, o que acontece alguns atletas que não saíram foi porque realmente as opções elas eram boas, mas não eram excelentes. E aí eles acabaram acreditando aqui no projeto, entenderam que era melhor continuar aqui e compraram a briga. Hoje em dia, essa parte financeira ela influencia demais nas decisões, não tem como falar. Hoje o Gabriel saiu, por que o Gabriel saiu? Porque ele foi ganhar quase 10 vezes mais do que ele ganhava aqui. E aí é só vocês fazerem um paralelo a vocês, na profissão de vocês. Se alguém te oferecer um salário para você ganhar 10 vezes mais, você vai ou não vai? Então, eu acho que 99% vai. Então, assim, é difícil, porque a gente está falando de atletas e aí o torcedor tem um pouco da paixão e é normal, a gente entende esses questionamentos, por que saiu, por que deixou sair, por que não fez outra... porque não trouxe um outro atleta também, talvez que tenha jogado de Série A, e aí o mercado, os atletas de Série A,
todos eles ganham, sei lá, o que o Gabriel foi ganhar fora. Então, é muito difícil para a gente. A gente entende, e como eu te falo, o nosso presidente ele tem muita inteligência e, na verdade, compromisso em fazer os pagamentos em dia. Nós temos concorrentes nossos na Série B que estão 2, 3 meses de salário atrasado, que fazem compromisso que não vão poder arcar. Nós temos um compromisso aqui. Eu acho que talvez se a gente tivesse feito alguma maluquice, a gente poderia ter feito como o CSA. Vou fazer um comparativo. O CSA jogou em 2016 a final com a gente, né? Ao longo desses 10 anos, o CSA já bateu na Série A. E hoje ele está na Série D. Então, assim, a gente talvez queria ter jogado numa Série A? Queria. Mas a gente está crescendo com o clube de uma maneira certa, tranquila. Nós jogamos 7, 8 vezes a Série C. Momentos que a gente aqui dentro falou, caramba, dessa vez não foi, bateu na trave, vocês acompanharam. Muitos clubes talvez falar, pô, não vai de jeito nenhum. Nós ainda somos resilientes, acreditando no trabalho, e no ano seguinte nós fomos campeões da Série C. Esse ano está difícil a Série B? Está muito difícil. Mas nem por isso vai faltar trabalho e dedicação aqui nesse grupo que está aqui dentro. É um grupo que tem compromisso. Não é um grupo que está aqui de passagem, não é um grupo que está aqui para fazer qualquer tipo de sacanagem. É um grupo que defende esse emblema que a gente carrega no peito. Então, eu peço para vocês terem inteligência na hora de darem as informações. Vocês fazem com que cheguem as informações para as pessoas que talvez não acompanhem. E a gente está vendo hoje algumas informações que ela é muito mais fácil. Hoje em dia a internet se tornou uma terra de ninguém. Então as pessoas podem colocar lá qualquer tipo de informação e sem muito compromisso, sem muita responsabilidade. E isso é muito fácil. Então, que a gente siga aqui ainda tendo essa tranquilidade, entre aspas, porque futebol não tem tranquilidade, futebol é pressão, mas é também organização, é planejamento. E a gente precisa que a gente respire aqui dentro um ambiente favorável para que a gente construa aqui um Volta Redonda cada vez mais forte. Agora, para finalizar, uma pergunta bem direta sobre valores. Com a saída bem recente do Lautaro, que foi cotado como craque argentino e não vingou muito com a camisa do clube, quanto o clube, em média, arrecadou com saídas e quanto o clube, em média, gastou com transferências? Teve lucros ou prejuízos? Vamos lá. Importante essa pergunta do Lautaro, até mesmo para esclarecer. E aí vai dentro do que eu acabei de falar. A gente viu aí alguns veículos falar sobre, na verdade, a saída do Lautaro. O Lautaro, eu participei diretamente sobre a saída dele. O que aconteceu? O Lautaro ele veio de uma forma, realmente ele demorou para se legalizar aqui, enfim, demorou um pouco, porque não era um atleta que nunca tinha jogado no Brasil, e tem um trâmite, e a gente demorou um pouquinho com visto, atrasou realmente a regularização dele, e quando ele se colocou à disposição, ele fez uma partida e na semana seguinte ele se lesionou. Teve uma lesão complicada, grau 2, ele ia ficar pelo menos 30 dias. De 30 a 45 dias lesionado. Paralelo a isso, ele me chamou e falou, Zada, eu queria entender qual que é a ideia de vocês, se eu vou ter tranquilidade para me tratar, porque eu recebi uma proposta, ele me mostrou a proposta era praticamente a mesma coisa que ele ganhava aqui, só que ele entendia que como a gente precisava de um resultado mais rápido, ele talvez não teria essa tranquilidade para trabalhar ou para ter sequência e depois voltar e ter pouco tempo, já que lá estava oferecendo um contrato para ele ainda de mais um ano. Nós, na comissão técnica, pensamos e decidimos, e foi uma conversa muito direta. Então, assim, liberamos ele, porque o que ia acontecer? Ele ia demorar 30, 40 dias sem jogar. Até voltar a jogar, a gente ia ficar 2 meses aqui, recebendo um salário relativamente alto, por 2 meses,
sem nos oferecer nada e, ao mesmo tempo, quando voltasse, a gente não teria garantia nenhuma que ele ia ainda nos entregar aquilo que a gente visualizou. Então, a gente decidiu por interromper esse contrato sem nenhum tipo de prejuízo para o clube, liberamos o atleta e com o valor que a gente tinha do Lautaro, a gente conseguiu trazer praticamente 2 atletas. Então, não teve nenhuma... Lautaro recebeu uma proposta muito maior para sair, isso é mentira. Isso foi uma decisão nossa, em conjunto, para que a gente possa proteger o clube dessa parte financeira e também dar sequência para um atleta que foi muito honesto, porque ele poderia, como ele tinha um contrato, ele podia, vou ficar aqui, não vou me preocupar com isso, eu tenho um contrato, eu tenho proteção, eu vou ficar aqui, vou me curar, vou receber, minha família já está aqui, a família dele estava aqui, os 2 filhos já estavam aqui, ele já estava totalmente adaptado, mas ele foi um atleta muito honesto e a gente também conseguiu resolver isso de uma maneira muito tranquila e protegendo ainda o clube. Então, a situação do Lautaro foi exatamente essa. Então, não teve nenhuma outra história em relação a isso de ganho para lá, ganho para cá. Ele recebeu, o clube saiu perdendo financeiramente. Não, pelo contrário. Foi uma situação boa para todos e onde que o clube foi muito, muito feliz nessa transação final. Em relação a valores, como você me perguntou, se a gente teve mais ganho ou mais perda, com certeza a gente teve mais ganhos. A saída do Gabriel, ela trouxe ganhos para nós. A saída do Robinho anteriormente trouxe ganho para nós. A do Pierre é uma situação atípica. Quando nós trouxemos o Pierre, a gente já sabia que o Pierre não era um atleta nosso. A gente trouxe o Pierre por um ganho técnico e o valor que a gente ganha pelo Pierre hoje é um valor de vitrine. Então é um valor muito pequeno, já que, infelizmente, a gente não tinha o controle das ações do Pierre. Ele era um atleta da Tombense e a Tombense negociou diretamente com o Fortaleza e a gente, infelizmente, nesse momento, a gente não pôde. Claro que foi uma perda muito grande, a gente não pensava em perdê-lo, o atleta estava totalmente adaptado, é um atleta fundamental para a gente, mas a gente sabia desse risco e, infelizmente, acabou acontecendo. Dando sequência à entrevista, pergunta do repórter Leonardo Dantas, do Jornal Diário do Vale. Zada, diante da má campanha, como a diretoria avalia o desempenho do técnico Rogério Corrêa e também o seu próprio desempenho? Claro, isso é a todo momento. A gente conversa. Em relação ao Rogério, ele continua ainda tendo total confiança nossa, da diretoria. A gente teve uma conversa, eu e Flávio, sobre isso. Eu participo diariamente dos treinamentos e vejo. O momento de troca, ele tem que ser feito em momentos de resultados ruins, de uma sequência, em momentos que o treinador não tem controle sobre os atletas, em momentos que o vestiário está perdido, em momentos que a gente veja uma falta de comando, entre outros. Do que eu citei aqui, a gente fala de um resultado negativo dentro de casa. Mas fora isso, a gente tem um ambiente muito favorável, os atletas confiam no trabalho, a gente tem um respaldo. O trabalho do Rogério é um trabalho que é incansável, tudo que pode ser feito em relação aos atletas ele tem feito, a comissão técnica trabalha, que são trabalhos invisíveis que não são vistos pelo torcedor diariamente, mas eu que estou aqui, eu acompanho. A comissão técnica sai daqui quase todos os dias, 6 horas, 7 horas da noite, após o treinamento, treina de manhã, fica o dia inteiro aqui passando vídeo, olhando, tentando achar soluções. Então, o trabalho está sendo feito. A gente continua confiando e essa conversa já foi minha com o Rogério diretamente, perguntando até dele, porque também essa é uma conversa com o Rogério, que se ele também, nesse momento, se sentir desmotivado, a gente também tem a gente tem uma relação, a gente não tem uma relação construída de um campeonato de 6 meses, a gente já tem uma relação de 3 anos aqui, com muitas vitórias, a gente tem, além de tudo, uma proximidade muito grande. Mas isso não afeta o nosso lado profissional. Se tiver que tomar uma atitude em relação a isso, ela vai ser tomada. Mas hoje o Rogério tem total confiança
principalmente minha, eu confio no trabalho e confio na volta por cima. É um treinador altamente competente, altamente dedicado, a comissão técnica está toda em volta dele para que a gente possa dar essa volta por cima. Em relação a uma análise minha, é muito difícil eu mesmo fazer uma análise minha. Eu acho que essa pergunta tem que ser direcionada para o presidente. Eu sou funcionário do Volta Redonda, eu estou aqui, como eu falei, desde o início, há 10 anos, saí um pouco, um período curto para Portugal, mas eu estou aqui. E essa análise tem que ser feita por uma pessoa acima. Eu me sinto confortável em falar daquilo que eu comando, que são os atletas e a comissão técnica. Essa análise individual eu acho que tem que ser direcionada ao nosso presidente, ao nosso vice-presidente. A segunda pergunta que o Leonardo faz, o clube considera que deu ao treinador as melhores opções de jogadores possíveis ou reconhece que em algum momento o elenco deixou a desejar? Cara, não é assim. Você falar hoje profissionalmente de atleta é muito difícil. Se eu te falar que eu não dei as melhores que passaram pela minha mão e que eu consegui pegar, eu estou sendo mentiroso. Porque, na verdade, a gente até visualizou boas oportunidades. Só que a gente não tinha condição financeira de brigar. Eu acho que 90% dos atletas que a gente brigou mesmo por ele, no final acabou não vindo pela parte financeira. Ele tinha... Como a gente faz análise diária de atletas e olha no mercado, nós temos aí talvez 40, 50 concorrentes. Todo mundo fazendo. Hoje em dia a análise está ali para todo mundo fazer. E quando a gente acha um jogador, com certeza outros clubes acharam também. E aí a gente vai para uma briga. A gente tem que oferecer o nosso projeto, o atleta tem que comprar essa briga. E aí você brigar por um projeto que a gente oferecer, e a gente tem uma boa proteção no mercado. A gente é um clube que paga em dia, a gente joga um campeonato que é muito... Quando a gente oferece contrato anual, então o atleta já vem para jogar um campeonato estadual, que é uma situação boa. Jogar um campeonato brasileiro da Série B chama... Mas a gente tem outros clubes também que podem ter outras vantagens. E aí eu falo de atleta, da parte salarial, que talvez seja 2/3 a mais do que a gente ofereça, talvez 3 vezes mais. Enfim, a gente briga com isso. Então, assim, é difícil a gente falar que a gente deu o melhor para o Rogério. Com certeza, eu acho que não. Porque no mercado poderia ter melhores opções. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem essa condição. Repito, nossa folha ela é a mais baixa, mas a gente nunca gastou tanto. Normal. A gente estava na Série B, na Série C e hoje está na Série B. É normal que a nossa folha aumente. E aumentou bastante. Mas ela é muito baixa. A nossa briga ela é desigual em relação às outras equipes aí que estão brigando com a gente e até mesmo as que estão ali na parte de baixo que eu estou dizendo. Então, é isso. Repito, não é proteção, a gente tem que tentar fazer com que isso, ao longo dos anos, sempre foi. Na Série C, a gente também tinha uma das mais baixas. Não era a mais, mas era uma das mais. E a gente tinha trabalho. Só que hoje a gente elevou o nível. E a gente precisa tentar se adequar o mais rápido possível. A gente ainda tem condições disso. Dando sequência, agora a pergunta do Leonan, do Globoesporte.com. Zada, hoje como é feito o processo de scouting do Volta Redonda na disputa da Série B? Então, ele é feito através das plataformas que tem de análise. O clube tem acesso a elas, a gente avalia os atletas, a gente olha no mercado, a gente analisa, coloca tudo que tem à mesa. A gente tem a parte de análise do clube, né? A gente tem o Daniel, que é nosso analista, que também está no mercado utilizando a plataforma, as opções que ele tem, buscando informações. A gente busca o perfil que o Rogério, que a gente entende que seja um perfil que vá se adequar ao esquema, e é dessa forma com que a gente vai no mercado buscar as opções. Próxima pergunta do Leonan. Que balanço você faz da janela de transferências que se encerrou nessa semana, considerando as saídas e chegadas, e na sua visão, o elenco consegue sair mais fortalecido do que entrou nessa janela de transferência no meio do ano? Assim, a gente, na verdade, a minha análise ela é a mais positiva possível. A gente foi buscar atletas para suprir e conseguimos. No último dia de janela, visto porque a gente teve que esperar o término da Série C,
que foi no sábado. Ficamos no domingo negociando para os atletas estarem em condições aqui na segunda-feira. Então a gente conseguiu aí fazer 3 contratações, suprir aí as perdas, e eu acredito que a gente sai muito mais fortalecido, com um grupo aí bem... com bastante opções aí para o Rogério, para que a gente possa sair junto dessa situação. Agora, já olhando para frente, voltando a falar da competição, como que você enxerga essa sequência, né? São 13 finais daqui em diante, né? Nessa Série B, que ela tem se mostrado tão complexa, né? Tão difícil a disputa. Cara, assim, a gente tem que ver jogo a jogo. Nossa primeira final é agora, em Belém. A gente está fazendo com que a gente tenha a melhor logística possível, as melhores condições, fazer com que a gente possa chegar em Belém para que a gente possa fazer um grande jogo. Não adianta eu falar lá na frente se a gente não passar as etapas que temos que passar. Nós temos, dos próximos 4 jogos, 3 são confrontos diretos. A gente tem um jogo, o próximo jogo em casa é contra um time que está numa ascendente incrível, e é um jogo super difícil. Mas eu acho que o primeiro passo é fazer uma grande partida em Belém contra o Paysandu e, se Deus quiser, conseguir aí trazer os 3 pontos para casa e aí a gente pensar passo a passo. Zada, qual é a sua avaliação nesse momento dessa Série B, já que tem alguns clubes que não pagam em dia os seus salários e o Paysandu teve também recentemente o Transferban? Qual é a sua opinião sobre isso e qual é a sua opinião sobre a questão do fair play financeiro? Vamos lá. Então, eu acho que assim, em relação a tudo que a gente tem escutado, veiculado, em relação a essa situação de clubes que não estão pagando em dia, isso vai muito da gestão, né? E tem presidentes e presidentes. E o nosso, ele não faz esse compromisso que não pode arcar. E assim, cada um tem uma maneira de gerir. Eu comparei ao CSA, foi uma gestão que em algum momento foi muito elogiada, porque eles chegaram na Série A. Mas cadê? Hoje em dia eles caíram para uma Série D, um clube daquela dimensão, e a gente não sabe como é que está a condição financeira do clube. O que eles, ao longo desses 10 anos, qual que é a dívida deles? Eu sei daqui do Volta Redonda, então é difícil dar qualquer tipo de opinião em relação às outras gestões. Mas eu não concordo com esse tipo, tanto que a nossa gestão ela é pautada em compromisso, em pagamentos, em fazer com que as coisas andem. O Transferban acaba por punir a má gestão. Você faz compromisso que você não pode pagar, você toma esse tipo de punição. A gente aqui tende a fazer com que a gente tenha uma receita muito maior, fortaleça o clube, a gente tem compromissos, a gente é um clube formador, a gente tem todas as categorias aqui, a gente não é um clube sitiado, a gente é um clube que não é terceirizado em nenhuma categoria, a gente tem compromissos desde das categorias de base, que é lá do Sub-13, então a gente tem todas as categorias aqui que disputam campeonatos estaduais, e a gente faz com que todo mundo que esteja aqui esteja relativamente satisfeito em representar a equipe do Volta Redonda. Então, a gente entende as outras gestões, mas é difícil a gente opinar se isso é certo ou errado, porque podem ter gestões que são bem diferentes da nossa e que também fazem sucesso. Só que a gente tem compromisso e a nossa maneira de trabalhar ela é uma maneira mais pé no chão e, por isso, ela demora mais para dar resultado. E aí o torcedor, a gente entende a ansiedade do torcedor, que vê outras equipes galgando situações, talvez contratando atletas, fazendo compromissos que não podem arcar, e isso é uma diferença, é um diferencial muito grande. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar, vamos trazer atletas aí para ganhar 200 mil, beleza. Vamos trazer 4, 5 e depois o último vem, final de ano, Zada, você vai embora, essa conta fica para Volta Redonda e vamos embora. É isso que o torcedor vai querer? De verdade? Eu sei o que a gente passa aqui. Eu sei, a gente tem um ambiente aqui dentro do Volta Redonda, é um ambiente familiar. As pessoas que estão aqui estão há muito tempo. A gente sabe dos compromissos que tem.
Você imagina as pessoas ficarem aqui 2, 3 meses sem receber. Isso é muito ruim. E uma hora essa conta vai chegar. E a gente tem esse compromisso para que ela nunca chegue, ou que se chegue a gente tenha esse amparo financeiro para que a gente não possa deixar ninguém desamparado. Zada, como você falou, os jogadores chegam aqui mais ou menos por contrato anual. E Igor Maduro, por exemplo, é do Velo Clube. Foi emprestado para o Botafogo da Paraíba em 2025 e já foi emprestado logo em seguida para cá. Esses jogadores que vieram por empréstimo pretendem ficar até o final do Carioca ou ficam só até o final da Série B? Então, as duas situações dos atletas do Botafogo, o que acontece? Só para você entender essa transação do Igor Maduro. O Igor, na verdade, ele foi comprado pela SAF do Botafogo, só que não teria tempo hábil dele se desvincular do Velo, ir para o Botafogo e o Botafogo nos emprestar. E a gente só tinha ontem para fazer esse registro. Aí nós fizemos um documento, aí Botafogo e Velo Clube se entenderam e ele veio diretamente do Velo, emprestado. Então ele é atleta do Botafogo, apesar de no sistema ainda estar no Velo Clube, eles têm um compromisso e ele é um atleta emprestado pela gestão do Botafogo para nós. Tanto ele quanto o Thalisson, eles são atletas do Botafogo e vêm até o final da Série B. Possivelmente retornam, mas nada, futebol é muito dinâmico, né? Eles vêm por uma opção, mas pode ser que se a gente conseguir aí os nossos objetivos e os atletas, né, galgarem aí um espaço e apresentarem aquilo que a gente visualiza, pode ser que as coisas mudem. Zada, nós queríamos que você fizesse as suas considerações finais sobre essa coletiva de hoje e também qual mensagem que você manda para o torcedor do Voltaço nesse momento que o clube vem buscando se recuperar na competição. Então, na verdade, a gente está aqui para estar sempre esclarecendo as coisas, a gente está sempre aberto. Repito, nos últimos jogos em casa nós não fomos felizes. Vou repetir, a gente precisa entender o nosso lado aqui, que é um momento da gente trabalhar mais e falar menos. Esse é o nosso lado da gestão. Até mesmo porque os resultados não estão vindo e a gente está sendo cobrado e com razão. Quando o resultado não vem, você tem que cobrar e você tem que colocar a cara e tem que responder por tal. Mas a gente pede esse voto de confiança em relação ao torcedor, que compareça, que incentive o clube. A gente vê lá muitos torcedores que estão lá, acabam os jogos, eles querem conversar com os atletas, com a diretoria, e isso faz parte. O que não faz parte é a agressão. A agressão ela é muito ruim e as pessoas pegam um mau exemplo como se fosse uma coisa. Eu sempre falo isso e eu acho que a pirâmide está invertida. O que é certo está errado, o que é errado está certo. A pessoa acha que ir lá agredir, xingar e colocar a mão e dar um soco num atleta ou numa pessoa, alguém na comissão ou num diretor ou num gerente é legal, vai dar like, vou colocar na internet que eu fiz isso ou aquilo. E isso é uma coisa muito ruim. A cobrança, ela é válida e a gente está ali para aceitar. Então, só que o torcedor ou as pessoas que se dizem amar o Volta Redonda não confundam as coisas. Nós somos pai de famílias, nós somos profissionais, nós somos, acima de tudo, homens que na verdade, defendemos o Volta Redonda, levamos o nome da cidade pelo Brasil todo e damos o nosso melhor. Antes de tomar qualquer atitude que vocês possam achar que vai ser ruim, se coloque no lado daquela pessoa que está recebendo essa ação. Você imagina você encontrar com uma pessoa ali, acabar o jogo, a pessoa está saindo com o filho dela, você ir lá e dar um soco nele. Olha, imagina se é o contrário. Você imagina se você está com o teu filho, você receber um soco, você está com a tua esposa, receber um soco, uma cuspida, jogar um copo de cerveja ou qualquer outra coisa. Vocês iam gostar disso? Não é essa ação. Agora, ir lá, cobrar, pedir mais empenho, mais dedicação, vitória.
cobrar que o atleta talvez não tenha se dedicado da maneira que vocês acharam, ok. Que o Zada não fez a melhor contratação, que as contratações do Zada foram ruins, ok. Eu estou aqui sem problema nenhum para responder sobre isso. Mas não confundam as coisas. Nós estamos aqui para defender o Volta Redonda acima de tudo e vamos continuar dessa maneira até o fim. Nunca faltou empenho, nunca faltou dedicação, nunca faltou compromisso com essa camisa que a gente defende. Então, não é nenhum tipo de nada, de desabafo, é uma conversa muito clara. E eu já falei até com alguns torcedores que duvidam que a gente está aqui para trabalhar. Eu estou aqui todos os dias na sede do clube. Vem aqui um dia, pode vir, vem aqui conversar comigo, ver o que eu faço. Pode vir aqui, eu recebo vocês aqui na sala, a gente conversa, vocês vão entender qual que é o nosso dia a dia no clube, o que a gente faz aqui. Então, a gente está aberto a isso, não tem vergonha nenhuma de falar que eu estou aqui para até mesmo tirar qualquer tipo de dúvida. Então, é mais nesse sentido. E, repito, nós não vamos sair disso sozinhos. Nós precisamos da ajuda de todos. E aí, de todos, somos nós aqui que fazemos o dia a dia do clube, o nosso presidente, que é o carro-chefe daqui. A gente precisa de todos os funcionários, dos atletas, da comissão técnica, de vocês, da imprensa e principalmente do torcedor. Que vá lá. Eu sei que é difícil pedir hoje que vá, encha o estádio, é difícil por causa da condição. Mas os que lá irão, nos incentive, nos dê força. A gente precisa, nesse sentido, para que vocês estejam com a gente. Então, é nesse sentido que a gente encerra aqui essa nossa coletiva, agradecendo aí a presença de todos e que a gente esteja aí muito focado em tirar o nosso clube dessa situação. Obrigado. Reiteramos as palavras usadas, agradecemos a presença de todos e também as perguntas enviadas pela internet e damos por encerrada a coletiva de imprensa da tarde de hoje.